Olá, que bom estarmos aqui para mais uma análise. Hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas bem diferente. A caixa de ferramentas do governo para a área ambiental. Vamos entender juntos que instrumentos são esses e como eles moldam o mundo ao nosso redor. Bom, a gente sempre se pergunta, né, com tantos desafios ambientais, de desmatamento à poluição, por onde a gente começa a resolver tudo isso? De onde vêm as soluções? Então, a resposta para essa pergunta começa aqui, com essa ideia de uma caixa de ferramentas. É uma ótima metáfora, porque mostra que os governos têm várias opções, vários instrumentos, para regular, para incentivar, enfim, para guiar o que a gente faz em relação ao meio ambiente. Ok, vamos abrir a primeira gaveta dessa caixa. Aqui a gente encontra o que podemos chamar de livro de regras. São as ferramentas mais clássicas, sabe? As mais diretas da política ambiental. E o que são essas ferramentas? Basicamente, são as leis. É o pode e o não pode. São as regras que todo mundo tem que seguir, sem exceção. E claro, para funcionar, o governo precisa fiscalizar e aplicar multas ou outras sanções para quem não cumpre a lei. Simples assim. E essa citação do Paulo Afonso Leme Machado é perfeita. Ele deixa claro que essas regras são a base de tudo. É o mínimo necessário, sabe? O alicerce que garante que exista um padrão de proteção para o meio ambiente e que a lei seja respeitada. Um ótimo exemplo disso na prática é o licenciamento ambiental. Parece complicado, mas vamos simplificar. Pense em 3 etapas. Primeiro, a licença prévia, que é tipo um ok, gostamos da ideia e o lugar parece bom. Depois, a de instalação. Beleza, pode começar a construir. E por fim, a de operação. Tudo certo, pode começar a funcionar. É um processo para controlar os impactos antes mesmo de eles acontecerem. E não é só o licenciamento, tá? Nesse livro de regras tem mais coisa. Tem os padrões ambientais, que dizem até onde uma indústria pode poluir, por exemplo. Tem o zoneamento, que define o que pode ser construído em cada lugar para proteger áreas importantes. E, claro, as punições que a gente já falou. Certo. Agora vamos para outra parte da caixa. Vamos sair um pouco das regras e proibições e entrar num mundo um pouco diferente. O mundo dos incentivos. Aqui, a conversa é outra. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, no comando e controle, a gente tem a obrigação, a ordem direta. Já do outro lado, com os instrumentos econômicos, a abordagem é com estímulos financeiros. A lógica não é mais forçar, mas sim dar flexibilidade e incentivar a galera a inovar, a buscar um caminho melhor. Então, a ideia central aqui é usar o bolso como um motivador. É fazer com que poluir custe caro e preservar vale a pena financeiramente. O nome técnico para isso é internalizar os custos ambientais, ou seja, fazer com que o preço das coisas reflita o seu verdadeiro impacto na natureza. E como isso funciona no mundo real? Bom, um exemplo é o pagamento por serviços ambientais, onde um produtor rural recebe dinheiro para proteger uma nascente na sua terra. Outro são os mercados de carbono, onde empresas que poluem menos podem vender créditos para quem polui mais. E, claro, os incentivos fiscais, que dão um desconto em impostos para quem usa tecnologia limpa. E o economista Ignacy Sachs resumiu isso perfeitamente. Essas ferramentas são a ponte que conectam o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. Elas mostram que uma coisa não precisa excluir a outra. É possível crescer e proteger ao mesmo tempo. Ok, já vimos as regras e os incentivos, mas falta uma parte fundamental dessa caixa de ferramentas, uma parte que envolve todo mundo. Vamos falar do plano em equipe, da colaboração e do engajamento social. A lógica aqui é bem simples. As melhores decisões sobre o meio ambiente são aquelas construídas em conjunto com a sociedade. Não é algo que vem de cima para baixo. É sobre democratizar a gestão ambiental, abrir espaço para que todo mundo possa dar sua opinião e participar. E existem vários caminhos para essa participação acontecer. Temos os conselhos de meio ambiente, onde governo e sociedade civil sentam para discutir, as audiências públicas, que debatem grandes projetos, as conferências, a gestão compartilhada de parques e, claro, um pilar essencial, os programas de educação ambiental. E essa fala do Genibaldo Freire Dias é crucial. Porque não adianta ter as melhores regras ou os melhores incentivos se as pessoas não entenderem a importância de tudo isso. Educação ambiental é o que cria a base para uma mudança de verdade, uma mudança cultural na nossa relação com a natureza. Certo. Já conhecemos as ferramentas, mas a pergunta que fica é: quem usa o quê e onde? Agora vamos entender como essa política toda sai do papel e acontece na prática, desde o governo federal até o nosso bairro.
A palavra-chave aqui é descentralização. No Brasil, a responsabilidade pelo meio ambiente não é de uma pessoa só ou de um governo só, ela é compartilhada. A Constituição chama isso de competência comum, ou seja, União, estados e municípios, todos têm que trabalhar juntos. E essa tabela ajuda a gente a visualizar essa divisão de tarefas. Pensa assim, a União cria as regras gerais do jogo, o esqueleto da política. Os estados pegam essas regras e adaptam para sua realidade, fazendo o licenciamento e a fiscalização regional. E os municípios? Os municípios estão na linha de frente, colocando a mão na massa, fazendo a coisa acontecer no dia a dia. E essa frase do Leonardo Sec é o ponto final perfeito para essa ideia. As grandes leis são feitas em Brasília, mas é na nossa cidade, no nosso bairro, que a gente sente o impacto delas. É no nível local que a política se torna real, a ação de verdade acontece perto da gente. E com isso, a gente fecha a nossa análise com uma reflexão. Agora que a gente abriu essa caixa e conhece as ferramentas, fica a pergunta: qual delas está mais presente no nosso dia a dia? Qual política está moldando o ambiente onde a gente vive? Vale a pena pensar nisso.